Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor, hoje celebramos as duas colunas da Igreja, que mantêm a Igreja firme, alicerçada, em rocha firme, Pedro e Paulo. É bonito quando dois amigos, dois próximos companheiros, discípulos teus, Senhor, quiseram construir e ser propulsores do que foi o caminho da construção da Igreja. E Pedro e Paulo lembram-nos dessa amizade também profunda, um mais dos gentios, um mais dos judeus, um mais para os gregos, outro mais para os romanos. Para todos, havia espaço para todos, espaço para falar, espaço para descobrir este caminho, espaço para terem exortações diferentes, até terem uma certa discussão no que é o primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. E hoje celebramos estas duas colunas e por isso hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Bem, é mais um santo popular, é mais um santo que saltamos a fogueira, São Pedro, celebrado em tantos sítios. E ao longo do ano litúrgico temos outras memórias e festas destes santos. Não podemos esquecer, São Pedro temos a festa da Cátedra de São Pedro e depois temos a festa da conversão de São Paulo. E por isso temos outros momentos em que eles são celebrados individualmente. Mas como solenidade, neste dia maior em que dão a vida, em que celebramos entregar a vida por ti, Senhor, morrer por ti. Pedro só ao início podia ter medo e tinha dúvidas. Covadis, onde vais? Para onde vais, Senhor? Vou dar a vida? Eu vou contigo. E Pedro muda o rumo da sua vida. E Paulo, que andava a perseguir os cristãos e depois da sua conversão, é ele que é perseguido. E hoje, para rezar do Senhor, pensei, e por que não ler, já que quando celebramos santos gostamos de ler muito os textos dos santos, ler as biografias, ler os seus cadernos espirituais, os seus diários espirituais. E estes santos deixaram-nos magistério, deixaram-nos ensinamentos. Temos a graça de Paulo ter escrito tantas cartas. E Pedro, primeiro Papa, também tem escrito cartas, exortações, encíclicas. Enfim, um misto de tudo o que é o magistério do Papa, adaptado à realidade do tempo. Mas a primeira carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro. E, claro, não vai dar tempo para ler todas as cartas, nem de Paulo, nem de Pedro, mas podermos ler 3 certos de cada um deles, para podermos rezar, Senhor, com o que Tu lhes propuseste na oração e que eles escreveram como caminho para a Igreja. E começamos pela carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, e descobrir esta chamada à santidade. Descobrir que o primeiro Papa nos pedia imenso: vamos ser santos, queremos ser santos, porque queremos Te imitar, Senhor. E por isso escutávamos assim, da primeira carta de Pedro: por isso, de ânimo preparado para servir e vivendo com sobriedade, pondo a vossa esperança na dádiva que vos vai ser concedida com a manifestação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com os antigos desejos do tempo da vossa ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos, vós também, em todo o vosso proceder. Conforme diz a Escritura: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, como Pai, aquele que sem parcialidade julga cada um consoante as suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver herdada dos vossos pais, não a preço de bens corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, qual Cordeiro, sem defeito nem mancha, predestinado já antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por causa de vós. Vós que por meio dele tendes a fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que a vossa fé e a vossa esperança estejam postas em Deus. O primeiro Papa ensina-nos e pede-nos e exorta-nos que realmente sejamos santos em tudo o que fazemos, em todos os momentos da nossa vida. Como é bom, São Pedro, pedir esta intercessão que me ensine-nos também a ser santo, a querer realmente em cada momento da minha vida a ser santo, a descobrir que a minha esperança está mesmo toda posta em Deus. Não está posta num povo que adivinha o resultado do Mundial, se Portugal vai passar ou não. Não está posta em ver se as cartas estão todas lançadas. Não, isso é tudo contrário à fé. Está posta unicamente a minha esperança, Senhor, em Ti. Porque sei que Tu deste a vida por mim e que o rumo do céu é o meu caminho. E por isso
Senhor, a partir de São Pedro, ensinas-me a exortação à santidade nesta dignidade da vida cristã, a beleza da nossa vida cristã. Depois, de seguida, ensinas-me a importância da humildade e da confiança. Pedro ensina-me esta humildade e esta confiança no capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, em que exortavas claramente a cada um de nós. Da primeira carta de São Pedro. Igualmente a vós, jovens, sede submissos aos presbíteros, e revesti-vos todos de humildade no trato uns com os outros, porque Deus opõe-se aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, como um leão a rugir, anda a rondar-vos, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a vossa comunidade de irmãos, espalhada pelo mundo, suporta os mesmos padecimentos. Depois de teres padecido por um pouco de tempo, o Deus que é todo graça e vos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, há de restabelecer-vos e consolidar-vos, tornar-vos firmes e fortes. Exortas aos fiéis, Pedro, exortas-me a mim. Querido e primeiro Papa, querido e amado primeiro Papa, exortas-me, como jovem, a ser submisso aos presbíteros, a procurar nos padres, aqui os presbíteros bem sabemos que eram os anciãos, os mais idosos, mas a descobrir também nos padres, enfim, deixamos passar esta imagem também, aos padres para me ajudarem a guiar no caminho para descobrir a minha vocação, a revestir-me verdadeiramente da humildade que tanto preciso para crescer no caminho de intimidade com o Mestre. E por isso, como exortas-me a mim, a humilhar-me debaixo da mão de Deus, a não ter medo, não ter vergonha, porque tu, Senhor, me exaltarás quando? Na glória, quando chegar ao céu, quando for aquele momento de entrar no derradeiro momento do céu, tu exaltares-me-á. E realmente, Senhor, haverá sofrimentos, dizias-nos, depois de ter padecido um pouco, vai custar, e por isso temos que estar, o diabo vem tentar-nos, o demónio tenta-nos, e por isso precisa resistir firmes na fé. Estar firme na minha fé. O primeiro Papa exorta-me à firmeza da minha fé, a ter solidificado e confirmado o meu desejo de acreditar profundamente, a saber o que acredito, a saber e a ter consciência do que acredito. Pedro, ajuda-me nisto. Primeiro Papa, ajuda-me nisto. E por fim, o terceiro ponto que meditávamos, o primeiro Papa ensinava-nos muito sobre a dignidade batismal. Propunha-nos, na primeira carta de São Pedro, agora no capítulo 2, a importância da dignidade batismal. Aproximando-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, também vós, como pedras vivas, entrais na construção do edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso se diz na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem crê nela não será confundido. A honra é então para vós os crentes, mas para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, esta mesma, tornou-se pedra angular. E também uma pedra que faz tropeçar, uma pedra de escândalo. Tropeçam nela porque não creram na palavra. Para isso estavam destinados. A vós, porém, sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido em propriedade, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. A vós, que outrora não erais um povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora alcançaste misericórdia. Sem dúvida, Senhor, agora sou o teu povo, entrei como povo no dia do meu batismo, e tu, primeiro Papa, pedes-me para viver realmente a minha condição batismal, para descobrir em Jesus como agora faço parte deste povo, que agora tenho um Deus que é meu Pai, tenho uma nação santa, a qual faço parte, uma grande família, a família dos filhos de Deus, a família dos cristãos, faço parte, sou povo, sinto-me povo. Agora sou realmente povo adquirido por ti, Senhor, para cumprir os teus desígnios. Agora passo para a luz. Estava nas trevas, antes do batismo, na escuridão do pecado. Pelo batismo quero viver esta condição batismal da luz. O primeiro Papa pede-me isto, pede para eu viver como filho da luz, para viver neste caminho com luz. E por isso há tantos ensinamentos que o primeiro Papa nos ensina. E depois temos Paulo. Cartas de São Paulo também muito ricas, que nos ensinam também tanto.
Não vamos conseguir meditar todas, mas descobrimos só esta de Gálatas. Na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Mas, ao procurarmos ser justificados pela fé em Cristo, fomos também nós achados como pecadores. Não será Cristo um servidor do pecado? De maneira nenhuma. Se com efeito aquilo que tudo tinha destruído o volto a construir, sou eu que a mim próprio me apresento como transgressor. É que eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São Paulo exortava-nos, e assim terminamos hoje esta meditação de Pedro e Paulo, a descobrir que realmente é Cristo que vive em nós, seja pelos ensinamentos de Pedro, seja pelos ensinamentos de Paulo. Como é tão bom, como é tão importante, Senhor, entrar naquilo que os teus apóstolos diziam e que são colunas que eu quero também caminhar na igreja e viver alicerçado na igreja, contigo, Senhor, para chegar ao céu. És tu, é por ti que eu vivo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.